Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu dentro das igrejas pregadores, vários pregadores dizerem assim: olha, para Deus não existe pecado pequeno e pecado grande, não existe pecadinho nem pecadão. Eu já ouvi isso muitas vezes. Mas lendo as escrituras eu falei: será que isso é verdade? Será que para Deus não existe pecadinho e pecadão? Para nós entendermos isso, meus amigos, meus irmãos, nós devemos ir para a palavra de Deus. E quando nós lermos a palavra, você tem que prestar atenção em cada detalhe da palavra, cada vírgula, que tem ensinamentos para nós. Eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, quando você ouvir um pregador dentro das igrejas, denominações, falar isso, a pregação pode ser maravilhosa que foi, mas ele contaminou aquela pregação. Colocou ali um fermento, está contaminado, estragou a massa. Então, primeiramente, nós vamos para o livro de Gênesis, para nós entendermos, 13:13. Gênesis 13:13, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre o tamanho de pecado. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Vocês sabem a história de Sodoma e Gomorra. Naquele mundo antigo, será que não existiam outras cidades também que havia pecadores? Mas esses pecadores se destacaram pelo tamanho do pecado deles. Por isso que as cidades foram destruídas. Outro texto também que nós vamos ler, está aqui em 1 Samuel, que fala de dois filhos de um sacerdote chamado Eli. 1 Samuel 12:17. Inclusive, esses dois filhos dele foram mortos por causa do tamanho do pecado. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Depois você pode ler a história inteira. Então, esses homens aqui, esses dois filhos de Eli, cometiam grandes pecados. Deus colocou num grau maior de pecado. Nós lemos dois textos do Velho Testamento, agora nós vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, vamos ver o que Jesus falou sobre grandeza de pecado. Está aqui no livro de João, capítulo 19, versículo 11, onde Jesus estava sendo entregue a Pilatos, e Pilatos começou a fazer algumas perguntas para ele, o qual Jesus aproveitou e falou sobre o pecado de Pilatos e o pecado do que tinha entregado Jesus a Pilatos, que era o sumo sacerdote, né? João 19:11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Em outras palavras, ó Pilatos, você está cometendo um pecado. Porque você está falando que eu sou inocente e você vai me matar, você vai me crucificar? Mas tem um que tem um pecado maior, aquele que me entregou eu a ti, que foi o sumo sacerdote. Muitos pensam que foram Judas, não foi Judas. Judas teve o pecado dele. Mas quem entregou Jesus para Pilatos foi a liderança dos sacerdotes naquela época, o sumo sacerdote, né? E para nós terminarmos, nós vamos para a própria palavra de Cristo, aqui nós falamos a própria palavra dele, e vamos de novo para uma parábola que ele contou, que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 47. A parábola são verdades, o qual ele queria mostrar como que vai ser a punição daquele que comete pecado, muitos maiores ou menores. 12, 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vocês notaram aqui que foi classificado tamanhos de pecado? Então fica a reflexão. Quando você é um pregador, falar, olha, não existe pecadinho e pecadão, pode chegar e falar, meu irmão, você está fora da palavra de Deus. Existe sim, vai ler mais a palavra, vai estudar mais a palavra. Fica aqui a reflexão, para que você também não cometa mais esse erro que eu vejo de crente, cometendo heresia, pregando heresias por não conhecer as Escrituras, vai ser cobrado também, viu?
Porque você tem muito, então você vai ser muito cobrado. Muito é isso aqui, ó. Você tem na sua casa. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.